bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é quarta-feira, dia de comentar sobre uma peça. A Ive, depois você pode me corrigir se eu estou pronunciando errado o seu nome, ela pediu lá no nosso canal no YouTube para que falássemos sobre a peça de habilitação do assistente de acusação no processo. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, atendendo o pedido dela. Antes de mais nada, é importante explicar o que é o assistente de acusação. Bom, o assistente de acusação ele se habilita no processo para ajudar o Ministério Público a acusar o réu. Então ele vai assistir o Ministério Público, assistente de acusação. Ele vai ajudar então a acusar e não a defender. É até uma figura estranha para o advogado porque estamos sempre acostumados a defender o réu. Mas no caso da habilitação como assistente de acusação, o procurador, o advogado vai ajudar a acusar o réu, vai ajudar o Ministério Público. Bom, iniciando a aula, como que você vai começar essa peça? Você vai colocar o endereçamento, tá? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D. Esse endereçamento abre um outro ponto para a gente comentar. Qual o momento adequado para que o assistente de acusação venha a se habilitar no processo? E aí eu vou remeter vocês à nossa primeira nota, a nota 1. Aqui, nota 3. Qual o momento adequado para ingressar como assistente de acusação? A resposta está lá no artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, deixa eu destacar, e receber a causa no estado em que se achar. Então, qual o momento adequado para ingressar como assistente de acusação? A qualquer momento, enquanto não passar em julgado a sentença, ou seja, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, ele vai receber a causa no estado em que se achar. Aí voltando, o meu endereçamento eu fiz como se o assistente de acusação estivesse ingressando no processo lá ainda quando o processo tramita no primeiro grau, quando está lá perante o juiz, ainda fase de instrução, vão ser ouvidas as testemunhas. Agora, esse endereçamento aqui pode mudar? Pode. Se o assistente de acusação for se habilitar, por exemplo, em segundo grau, aí você não vai colocar senhor doutor juiz de direito. Aí você vai ter que adequar esse endereçamento ao desembargador. Se você for se habilitar, por exemplo, lá nas instâncias superiores, lá em Brasília, STJ, STF, você vai ter que adequar esse endereçamento também e colocar excelentíssimo senhor ministro. Então, esse endereçamento aqui que eu estou fazendo para salientar para vocês é como se o assistente estivesse habilitando no processo lá no primeiro grau ainda. Estão sendo colhidas as provas, vai ser designada a audiência de instrução. E aí, de repente, a vítima, o seu representante legal ou as pessoas permitidas decidem ingressar com o assistente de acusação e contratam um advogado para isso. Então, lembrando aqui a nossa nota número 3. Qual o momento adequado para ingressar como assistente de acusação? Será admitido a qualquer momento, enquanto não passar em julgado, ou seja, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. E vai receber o processo no estado em que se encontra, ok? Então, muito atento a isso, porque esse endereçamento pode ser alterado. De repente, se o assistente de acusação quer se habilitar em segundo grau, já no recurso, esse endereçamento vai ser alterado. Tá? Então, relembrando, meu endereçamento aqui, eu estou considerando que eu estou me habilitando no processo enquanto ele tramita ainda no primeiro grau. Ok? Muito atento a esse endereçamento. Vai colocar processo número. Aqui, você vai colocar o nome da pessoa que está se habilitando como assistente de acusação. Professor, não é redundante porque vai ser sempre a vítima? Não. Tem um rol de pessoas que podem ingressar como assistente de acusação. E eu vou remeter vocês de novo para nossas notas. Quem pode atuar como assistente de acusação? Quem que pode ingressar no processo, por meio de advogado, de procurador, como assistente de acusação? A resposta está lá no artigo 268 do Código de Processo Penal. Pode figurar como assistente de acusação o ofendido, ou seja, a vítima. Deixa eu alterar aqui para vocês, ou seja, a vítima, seu representante legal
ou as pessoas apontadas lá no artigo 31. O artigo 268 ele faz menção expressa ao artigo 31 do Código de Processo Penal. Então, além do ofendido e seu representante, além da vítima e seu representante, quem pode também ingressar como assistente de acusação no processo? De repente, a vítima ela foi alvo de um crime de homicídio consumado. Então, a vítima morreu, a vítima não está ali mais para se habilitar como assistente de acusação. Então, a vítima morreu, não tem como entrar como assistente de acusação? Tem. O artigo 31 ele diz o seguinte: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa, olha, aqui fala o direito de oferecer queixa, tá? Mas lá no artigo 268, que fala sobre as pessoas que têm legitimidade para figurar como assistente de acusação, ele diz que essas pessoas do artigo 31 também têm legitimidade. Então ela faz menção ao artigo 31, em que pese aqui o artigo 31 fala sobre o direito de oferecer queixa, tá? Então é uma complementação, o artigo 268 complementa o seu teor com o artigo 31. Então assim, quando declarado ausente por decisão judicial ou em caso de morte, o direito de oferecer queixa, que no caso aqui a gente vai aplicar o direito de ingressar como assistente de acusação ou prosseguir na ação, passará cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então quem pode figurar como assistente de acusação, quem pode ingressar no processo como assistente de acusação? Vai ser então o ofendido, a vítima, o seu representante legal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, quando você for fazer a qualificação aqui, você tem que fazer a qualificação, você vai indicar também quem é essa pessoa. A vítima morreu, que é o meu caso aqui, tá? Eu até coloquei aqui, tendo em vista ser genitor da vítima, o delito descrito na denúncia. No meu caso aqui, o José é genitor. Ah, mas lá no artigo 268 e artigo 31 não está escrito genitor. Mas vejam bem, o genitor quem que é? Ele é o ascendente, descendente, o cônjuge, a pessoa com que se relaciona, ou o irmão. Então, essas pessoas, na ausência da vítima, podem ingressar como assistente de acusação. No meu caso, que eu já vou repassar aqui mais à frente para vocês, a pessoa que está solicitando o ingresso como assistente de acusação é o genitor da vítima, é o pai, é o ascendente. Por isso é muito importante você colocar, além da qualificação comum, RG, CPF, data de nascimento, ou seja, qualificação completa, é importante você apontar quem é essa pessoa. Essa pessoa é o genitor, né? é o ascendente, não é o filho da vítima, não é o irmão, é o cônjuge. Além da qualificação, é importante apontar quem é essa pessoa, tá? Porque é preciso demonstrar a legitimidade dessa pessoa para ingressar como assistente de acusação. Então você vai seguir o seguinte: José, qualificação, apontar quem que é ele, além da qualificação, qual que é o parentesco dele com a vítima, que vai legitimar o seu ingresso na ação como assistente de acusação, por ser advogado nos autos em epígrafe, na qual o Ministério Público do Estado demove contra o réu tal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Qual que é o artigo que fundamenta a habilitação como assistente de acusação? Artigo 268 do Código de Processo Penal. Destacar rosa. Rosa, e vou deixar essa letra aqui em branco. Vamos ver. Aqui, ó, legal. Artigo 268 do Código de Processo Penal. Então, esse aqui é o... Vou colocar aqui. Opa. O que tá acontecendo? Tá em branco, né? Coloquei a letra aqui em branco. Espera aí. E aí, agora apareceu. Artigo 268. Então, fundamento do pedido de habilitação. Então, o fundamento do pedido de habilitação do assistente de acusação é o artigo 268. Então, você vai inserir na sua peça o artigo 268, que é o fundamento do ingresso do assistente de acusação. Na sequência, você vai querer colocar requerer a sua habilitação como assistente de acusação. Repetindo aqui, então, José, qualificação dele, apontar quem que ele é,
para que se demonstre que ele tem legitimidade para ingressar no processo como assistente de acusação, por ser advogado nos autos em epígrafe, na qual o Ministério Público do Estado demove contra o réu tal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, que é o fundamento legal que permite a habilitação como assistente de acusação, requerer sua habilitação como assistente de acusação, por quê? Tendo em vista ser... José genitora não, né? Genitor. Tendo em vista ser genitor da vítima no delito descrito na denúncia. Então, coloquei a qualificação aqui e aqui no final eu coloquei o porquê. Por que ele está pedindo para ser assistente de acusação? Então aqui, coloco a qualificação e por último eu coloco tendo em vista ser genitor da vítima, tendo em vista ser irmão da vítima, o que vai legitimar lá dentro do artigo 268 com o artigo 31. Certo? Então, esse é o fundamento, esse é o pedido aqui, de pedido de habilitação como assistente de acusação, e aí que você vai explicar qual é o parentesco, né? Vai encaixar essa pessoa que está pedindo para ingressar dentro daquele rol lá do artigo 268 em diante e do artigo 31 que permite o ingresso como assistente de acusação. Um outro ponto importante, uma segunda nota, né? Quem pode atuar como assistente de acusação? Aqui, ó, corréu, no mesmo processo, pode atuar como assistente de acusação? Imagina só, ó, tem duas pessoas sendo acusadas pelo mesmo delito. E eles defendem teses conflitantes. Um joga pro outro. A e B. O A fala que quem cometeu o crime foi o B e o B fala que é o A. O A, ele pode, ele sendo réu também no processo, sendo corréu no processo, ele pode se habilitar como assistente de acusação do Ministério Público, ou ele, ou o seu representante legal, pode se habilitar no processo para figurar como assistente de acusação, para incriminar a outra pessoa que está com ele, juntamente, no mesmo processo, respondendo aquela denúncia. A resposta é não. Tá, o artigo 270, ele traz de maneira expressa. Destacar aqui para vocês. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Então, se você se deparar com essa situação, seja na prova, seja na prática, o artigo 270, ele traz a previsão de que o corréu que figura no mesmo processo, ele não pode atuar como réu e assistente de acusação. Imagina, o A responde com o B, teses conflitantes. O A, para garantir que ele seja absolvido, ele vai lá e contrata o advogado para, além de defender ele, atuar como assistente de acusação, para ajudar o Ministério Público a condenar o B no mesmo processo que ele também é réu. Então isso não pode. O corréu não pode atuar como assistente de acusação no processo que ele também responde. Posteriormente, uma outra nota aqui, deixa eu ver. Ó, isso aqui é importante. O Ministério Público pode se opor à habilitação do assistente de acusação? O Ministério Público pode analisar e falar assim, não aceito, ou sim aceito. O Ministério Público, para impugnar ou para não aceitar o ingresso do assistente de acusação no processo, vai ser apenas quando a parte não for legítima. Ou seja, lá no artigo 268 com o artigo 31, quando não houver previsão nenhuma de que essas pessoas podem figurar como assistente de acusação. Certo? Então, se o Ministério Público verificar que essa parte não é legítima, ele pode opinar desfavoravelmente ao ingresso dessa pessoa como assistente de acusação. Agora, se essa pessoa for legítima, se ela tem legitimidade para ingressar como assistente de acusação, você não precisa nem fundamentar na sua peça o porquê que quer ingressar como assistente de acusação. Basta que a parte seja legítima e ela vai estar apta a ingressar no processo nessa qualidade. Então, aqui, ó, não há qualquer decisão discricionária acerca do ingresso do assistente de acusação. O Ministério Público pode se opor apenas, vou destacar para vocês também, que é uma parte importante, o Ministério Público pode se opor apenas no caso de ilegitimidade da parte para figurar como assistente. Então, se a parte tem legitimidade para figurar como assistente, ela vai ingressar no processo. Tá? Não há qualquer razão para indeferir o seu pedido. Então, não há uma análise discricionária com base em alguns fatores, será que vai ser permitido ou não?
é parte legítima, vai ser habilitado como assistente de acusação. A única hipótese de não ser acatado o pedido é quando a parte não é legítima. A segunda e a última parte, até percebam aqui, como não é preciso um fundamento extenso, por que a parte quer que seja, que requer o seu ingresso como assistente de acusação, a peça ela é bem curta. A peça ela é única, aqui ó, tá vendo? É uma peça única, ela é bem curtinha, por quê? Não tem que comprovar ou fundamentar o porquê quer ingressar como assistente de acusação. Aqui você vai colocar o endereçamento, processo, a qualificação, vai colocar o fundamento, que é o 268 do Código de Processo Penal, pedir habilitação e colocar aqui quem que é essa pessoa, para mostrar que ela é parte legítima. Então é bem tranquilo. Aqui na minha peça, aqui no exemplo que eu estou passando para vocês, eu fui um pouco além também. Além de pedir fazer o pedido de habilitação, aqui eu também demonstro o requerimento do assistente de acusação para ouvir testemunhas. Se você não for fazer a solicitação para a produção de uma prova ou se você não for arrolar uma testemunha, a sua peça ela vai se encerrar aqui. Tá? Tendo em vista o genitor da vítima do delito descrito na denúncia. Termos em que, ouvido o ilustre representante do Ministério Público, pede deferimento com marca, data e advogado. Só. Essa parte aqui, você não vai colocar. Se você não tem nenhum requerimento para a produção de provas ou se não vai rolar nenhuma testemunha, sua peça morre aqui. Tá vendo? Ela é bem simples. Processo número, José, qualificação, por seu advogado, nos autos em epígrafo na qual o Ministério Público do Estado de move contra o réu, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 268, que é o fundamento do pedido de habilitação, requerer a sua habilitação com assistente de acusação, tendo em vista ser genitor da vítima do delito descrito na denúncia. Termos em que o ilustre representante do Ministério Público pede deferimento. Pronto. Agora, eu fui além no meu exemplo e eu faço o pedido para a produção de provas. Eu arrolo uma testemunha. E como que você vai fazer isso se você tiver uma prova a ser produzida ou se você for arrolar uma testemunha? Antes de comentar aqui, eu quero falar sobre a última nota, a nota número 5. Assistente de acusação pode arrolar testemunha? Esse é um ponto muito, muito controvertido dentro da doutrina. Na doutrina há uma divergência muito grande sobre isso. Porque o momento para a acusação arrolar as testemunhas é na denúncia. Depois não daria, até por preclusão, para a acusação arrolar a testemunha para ser ouvida. Então o momento é na denúncia. E se o assistente de habilitação só ingressa depois da denúncia, ele não teria esse direito, segundo parte da doutrina. Mas a outra parte da doutrina, e é o que a gente percebe em julgados recentes do STJ e do STF, é que o assistente de acusação ele pode sim arrolar testemunhas. Então, se eventualmente você se deparar com essa questão, segundo parte da doutrina e uma corrente majoritária com decisões já proferidas nesse sentido pelo STJ e o STF, o assistente de acusação pode arrolar testemunhas dentro do limite. Por exemplo, se o limite for, dependendo do rito, o limite é 8 e o MP arrolou 6, o assistente pode arrolar 2 testemunhas. Agora, e se passar? Se tem 8 e o MP arrolou as 8. Mesmo assim, pode o assistente arrolar testemunhas, porque vai extrapolar o limite? Sim, a resposta também é sim. Por quê? Obviamente, o assistente de acusação vai fazer a solicitação, o juiz vai analisar para ver se defere ou não esse pedido, para ver se ele vai deferir a oitiva dessa testemunha, vai deferir que ela seja arrolada no processo pelo assistente de acusação. Se o juiz admitir, até extrapolando o limite, essas testemunhas podem ser ouvidas como testemunhas do juízo, do juiz. Então elas podem ser ouvidas como testemunhas do juiz, e nesse caso vai extrapolar o limite. A questão principal que eu quero repassar para vocês é: assistente de acusação pode arrolar testemunha? Apesar de ser um ponto controvertido na doutrina, parte dos doutrinadores
e observa-se correntes e decisões nesse sentido, tanto do STJ e STF, era no sentido que o assistente de acusação pode sim arrolar testemunhas. Então, no meu exemplo, eu coloquei aqui, desde logo, com fundamento no artigo 271 do Código de Processo Penal, requer a inquirição da testemunha, vai qualificar a testemunha, não arrolada na peça acusatória, tendo em vista que tem conhecimento detalhado dos fatos, tudo com o intuito de se buscar a verdade real. Tá? Então, esse é um parágrafo que eu fiz aqui, acrescentei, solicitando a oitiva de uma testemunha em específico. Tá? Um outro ponto sobre essa nota aqui. Assistente de acusação pode arrolar testemunha? Sim, dentro do limite. Dependendo, se extrapolar o limite, a testemunha pode ser ouvida sim, se o juiz permitir, ela vai ser arrolada como testemunha do juízo. Agora, o Ministério Público, o assistente de acusação, estou confundindo, trava a língua, assistente. O assistente de acusação pode arrolar testemunhas em qualquer momento? Não. Ele pode arrolar desde que no momento adequado. Imagina só que acabou a instrução e o processo já foi sentenciado e ele está já na fase recursal. E o assistente de acusação, ele quer que volta lá para ouvir testemunhas. Será que será possível isso? Não. Ou então, quando o processo está no primeiro grau, depois da instrução, já na fase de alegações finais, chega o assistente de acusação e pede para ser ouvida uma testemunha. Via de regra, isso aí não vai ser possível, porque já acabou a fase de instrução. Já estamos na fase final, fase de alegações, ou na fase recursal. Então, muito provavelmente esse pedido do assistente de acusação vai ser indeferido. Então, o assistente de acusação pode arrolar testemunha? Sim, dentro do limite. Se for fora do limite, eventualmente pode ser ouvida como testemunha do juízo e tem que arrolar dentro do momento adequado. Finaliza a nossa peça, termos em que o ouvido ilustre representante do Ministério Público pede deferimento, comarca, data, advogado. Certo? Essa foi a nossa aula sobre o pedido de habilitação do assistente de acusação. Bem simples, vou recapitular aqui para finalizar a aula. Endereçamento. Lembrando que o Ministério... olha o trava-língua. Lembrando que o assistente de acusação pode ingressar no processo a qualquer momento. Então, se você for ingressar em outro momento que não seja em primeiro grau, esse endereçamento vai mudar. Você vai ter que adequar. Se for em segundo grau, desembargador. Se for lá, em última instância, os tribunais superiores, vai ter que colocar endereçamento ao ministro, na qual o processo, o tribunal e o momento na qual o processo tramita. Então, o assistente de acusação pode ingressar a qualquer momento, muito atento a esse endereçamento. No meu caso aqui foi em primeiro grau, mas pode ser em segundo ou nos tribunais superiores. Processo, o José vai colocar a qualificação dele, por ser advogado dos autos em epígrafe, vai colocar tudo isso aqui. Fundamento do pedido de habilitação, artigo 268 do Código de Processo Penal, requerer a sua habilitação com assistente de acusação. Tentem aqui justificar, tá? Justificar a relação com a vítima. Tendo em vista ser genitor, ou seja, ascendente, lá pelo artigo 31 permite o ingresso. Desde logo, com fundamento no artigo 271, aqui no meu exemplo, lembrando, aqui eu pedi para arrolar testemunhas, pedir a produção de provas. Se você não for fazer isso, você elimina esse parágrafo e já vai direto para a parte final. Se não, você volta. Pedir aqui, segundo o artigo 271, para ouvir uma testemunha, e no final, termos em que o ouvidor ilícito do representante do Ministério Público pede deferimento. Nossas notas, quem pode atuar como assistente de acusação, artigo 268 e o artigo 31 do Código Processual trazem a resposta. Correio não pode atuar no mesmo processo que responde como assistente de acusação. O momento adequado é em qualquer momento, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença. O Ministério Público pode se opor à habilitação do assistente de acusação apenas se a parte for ilegítima, se ela não tiver legitimidade para figurar como assistente de acusação. E por último, o assistente de acusação pode arrolar testemunhas? Apesar da divergência na doutrina, a parte entende que sim, e observa isso nos julgados recentes do STJ e do STF. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.